Bom, na última aula nós estávamos falando sobre habeas corpus. E é nesse sentido que nós vamos continuar a aula de hoje para finalizar o estudo sobre habeas corpus. Tá? Pedir quem tiver com o microfone aberto, por gentileza, só fechar o microfone. Tá? Então, a aula anterior nós falamos de algumas hipóteses de cabimento, falamos do excesso de prazo, né? E falamos, não sei se eu cheguei a... Nós fizemos a leitura de algumas súmulas, onde se o sujeito impetrar o habeas corpus em relação a essa súmula, o habeas corpus, o tribunal irá, ou o juiz, a autoridade judiciária, irá julgá-lo carecedor da ação. Nós chegamos a falar sobre isso, fizemos a leitura de algumas súmulas, não? Bom, então vou falar um pouquinho sobre isso e a gente caminha. O habeas corpus, como toda ação, trata-se de uma ação, é necessário que se observe os requisitos da petição inicial, ou seja, não pode ter um impetrante anônimo, o impetrante deve ter a sua qualificação descrita no habeas corpus, descrever o paciente, ainda que seja o apelido do paciente, assinar o habeas corpus, o impetrante, não existe habeas corpus anônimo, indicar e explicar o ato coator, a autoridade que praticou ou está em vias de praticar o ato coator. Tá? Então, nesse sentido que, além desses requisitos da petição inicial, como consta no Código de Processo Civil, devem ser observadas também as condições da ação, dentre elas, por exemplo, o interesse de agir. Porque para você interpor um habeas corpus e ele ser processado, é necessário que haja um interesse, que você demonstre que você está sofrendo um constrangimento ilegal que envolve o seu direito de locomoção ou está em vias de sofrer um constrangimento ilegal que afeta direto ou indiretamente o direito à liberdade de locomoção. Certo? Então, algumas situações não cabe habeas corpus, né? Só cabe habeas corpus toda vez que estiver em risco a liberdade, o cerceamento de liberdade que envolve direito de locomoção, ou seja, o direito de ir e vir. Então, é nesse sentido que nós vamos fazer rapidamente, quem pode localizar as súmulas aí do Supremo Tribunal Federal, e vamos fazer a leitura, que demonstram que, se ocorrer estas situações, a autoridade judiciária, ou seja, o relator do habeas corpus, vai indeferi-lo liminarmente, reconhecendo a carência na ação, né? O autor da ação de habeas corpus seria carecedor de interesse de agir, que é uma das condições da ação. Então, peço a gentileza para vocês começarem a leitura pela súmula 395 do STF. Salvo engano, o que diz a súmula 395? Quem pode fazer a leitura, por gentileza? Tá vendo? Então, o Supremo foi obrigado a sumular essa matéria para que não se discuta mais em sede de habeas corpus a questão de recolhimento de custas de processo, tá certo? Então, se isso acontecer, o seu habeas corpus será indeferido liminarmente, porque você vai ser carecedor do direito de ação. Falta interesse de agir, porque não está em jogo a liberdade de locomoção, seja um constrangimento direto ou um constrangimento que possa estar na iminência de ocorrer, tá bom? E a súmula, salvo engano, também a súmula 693, 694 e 695 do STF, vamos fazer a leitura na sequência, por gentileza.
Então tá, vamos lá, vamos explicar essa rapidamente, aí você continua a leitura, tá? Obrigado. Veja bem, desde 1996, que foi alterado o artigo 51 do Código Penal, não se converte pena de multa em pena restritiva de liberdade. Então, a pena de multa é dívida de valor. Se você não pagar, execução. Execução com fundamento na Lei 6.830 de 1980, que é a lei que rege como a fazenda, seja fazenda estadual ou a União, tem para cobrar os seus créditos. E agora, com a reforma do projeto anticrime, quem vai fazer essa cobrança da multa não é mais a Fazenda Nacional, como era antigamente, ou a Procuradoria do Estado aqui, como era antigamente em nível estadual. Se for nível federal, Fazenda Nacional. Quem vai cobrar é o Ministério Público ou Procurador de Justiça, no âmbito penal. Ele faz a execução e a juíza da execução vai receber e vai mandar intimar o sujeito para o pagamento sob pena de penhora. Tá? Então essa foi uma alteração da lei de 2019, do chamado projeto pacote, né, anticrime, que foi devidamente aprovado. Então, pena de multa não converte em privativa de liberdade. Não podemos confundir pena de multa com prestação pecuniária. Prestação pecuniária que pode ser utilizada para indenização, para pagamento de indenização à vítima, ela é uma pena alternativa, descrita no artigo 44. E se não cumprir da pena alternativa, ela sim converte em pena privativa de liberdade. Então, prestação pecuniária, pena alternativa, não paga, converte em pena privativa de liberdade. E o sujeito vai cumprir a pena dependendo do regime que foi fixado naquela sentença. Semiaberto, aberto ou regime fechado. Tá? Agora, a pena de multa, não. Essa é lá do artigo 51. Essa é dívida de valor. Não pagou, execução fiscal para receber esse valor devido aplicado à pena de multa. Tudo bem? Então vamos lá, súmula 694. Tá? Também porque não está afetando, nem direta nem indiretamente, a liberdade de locomoção, né, deste militar. Então, quem vai decidir isso aí é a Justiça Militar, tá? Mas não está envolvendo o direito de locomoção. Então, não cabe habeas corpus. Poderia se discutir um recurso próprio ou até mesmo um mandato de segurança para anular aquele ato da autoridade, se não tiver recurso próprio para impugnar aquela decisão. O mandato de segurança é extremamente subsidiário, tá? Subsidiário. Se cabe habeas corpus, não cabe mandato de segurança. Se nesse caso não é o caso de habeas corpus, pode ser, se não tiver um recurso próprio para impugnar aquela decisão, por exemplo, do governador que decretou a perda do cargo público, você pode interpor um mandato de segurança para discutir a legalidade ou não daquele ato administrativo que ensejou a perda do cargo público. Agora, se for ato jurisdicional, aí tem os recursos que o próprio Código de Processo Penal Militar estampa nas suas hipóteses e deve ser utilizado, restando o mandato de segurança, nesse caso, absolutamente subsidiário, quando não couber um recurso ordinário que a legislação prevê para impugnar aquela decisão jurisdicional. Tá bem? Pois não. Sim, a própria lei do mandato de segurança, artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, ela diz isso. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 69, conceder-se-á mandato de segurança para assegurar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou no exercício de função pública. Em resumo, é isso que diz. Então, se cabe habeas corpus, habeas data, você não pode utilizar o mandato de segurança. A própria definição de mandato de segurança exclui essa questão. E isso desde 1934, com a Constituição de 1934, onde foi criado
o mandado de segurança, e aí diferenciou, porque até a Constituição, o habeas corpus era utilizado para larga escala, para vários tipos de violação de direitos, não só de locomoção. Mas aí com a Constituição de 1934, a partir de então com a criação do mandado de segurança, especificamente o habeas corpus ficou para garantir a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. Certo? Tudo bem? Pois de nada, pois não. Vamos continuar 695. Lógico, né? Se já está extinta a pena privativa de liberdade, onde está envolvendo o direito de locomoção aí, a ensejar a possibilidade de discutir a matéria em sede de habeas corpus? É evidente que não cabe, né? Então, se já está extinta a punibilidade, você pode discutir outras questões em sede de revisão criminal, para rever aquela coisa julgada material, mas não pode se utilizar de habeas corpus, porque o direito de locomoção já não estaria mais em situação de perigo ou que pudesse ter sido violado, porque já foi extinta a punibilidade. Tudo bem? E para a gente, já que estamos perto aí, vamos fazer a leitura da súmula 690, que essa súmula já foi superada, conforme eu expliquei anteriormente para vocês, mas acredito que não tínhamos feito a leitura desta referida súmula. Quem pode ler a súmula 690, por gentileza, do STF? Pois não. Então, por que essa súmula não tem mais aplicabilidade? Foi superado esse entendimento. Lembra que eu falei para vocês? Decisão de turma recursal, colégio recursal, cabe no Estado de São Paulo, aqui se for estadual, quem vai julgar o habeas corpus é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, se foi cometido uma ilegalidade pela turma recursal ou está em vias de ser cometido uma ilegalidade pela turma recursal, você pode interpor um habeas corpus diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado. Se for no âmbito federal, turma recursal no âmbito federal, a quem compete o julgamento de habeas corpus praticado pela turma recursal é o Tribunal Regional Federal e não o STF, como ficou retratado na súmula 690 do STF, cujo entendimento já se encontra superado, certo? Então, essa súmula 690 não tem aplicabilidade mais de acordo com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Depois nós vamos fazer a leitura de mais uma súmula, mas por enquanto vamos caminhar com a matéria então, tá bom? Então, todas essas situações que nós acabamos de explicar leva ao que a autoridade judiciária entenda que o autor, o impetrante do habeas corpus, ele é carecedor da ação. Por quê? Em nenhum desses casos que nós fizemos a leitura da súmula 395, 693, 694, 695, está adstrito a qualquer hipótese de violação ou iminência de violação de direito de locomoção, ou seja, de liberdade de ir e vir. Tá bem? Então vamos lá. Não cabe habeas corpus. Quem pode fazer a leitura, salvo engano, do artigo 142, parágrafo 2º, salvo engano, da Constituição Federal, e em relação aos militares? Quem pode ler? Eu acho que é parágrafo 2º mesmo, do artigo 142 da Constituição Federal. Pois não, pode ler, por favor? Então, a Constituição diz que não caberá habeas corpus contra sanções disciplinares militares. Ora, a princípio, devemos fazer um esclarecimento. Por que sanção ou mérito do ato administrativo não pode ser analisado pelo judiciário? Por toda uma questão de disciplina, né? Então, e essa hierarquia que existe no âmbito militar, ela faz-se necessário para garantir a disciplina. Então, se tem uma sanção
se a administração pública, no âmbito da corporação, entendeu que é conveniente, né, aplicar aquela sanção por aquele comportamento, o judiciário não deverá se intrometer no mérito do ato administrativo, tá? Quando envolve conveniência e oportunidade. Então, nesse caso, a corporação, através dos seus regramentos próprios, ela tem a conveniência e oportunidade de aplicar aquela sanção, determinar, por exemplo, a prisão do sujeito que cometeu lá prisão administrativa, eu estou dizendo, né? A prisão lá no quartel para o sujeito que cometeu um crime de insubordinação, tá certo? Então ele pode ficar preso administrativamente lá no quartel e não caberia habeas corpus nesse sentido. É isso que a Constituição quer afirmar para nós, porque em relação à conveniência e oportunidade não caberá essa análise pelo Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo. Agora, fica evidente que, vamos imaginar que a autoridade que decretou essa prisão disciplinar, essa prisão administrativa lá no quartel, ele não tem competência para fazê-lo, ou tem um vício de forma. É lógico que nesse caso caberia habeas corpus. Então, esse 142, parágrafo 2º, ele não é absoluto, né? Se tiver um vício de competência, olha, quem mandou prender não tem competência para tanto, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, tá? Então, nesse caso, caberia um habeas corpus? A prisão estaria ilegal? É evidente que a prisão estaria ilegal, porque a autoridade não tem competência. Tá? Por exemplo, crime de abuso de autoridade praticado por policial militar, quem que julga? A Justiça Comum. E nesse caso, se for a Justiça Militar que determinou a prisão disciplinar sem que tenha ocorrido nenhum crime de natureza militar, uma insubordinação, por exemplo, nenhum crime militar, e quem prendeu foi a autoridade policial, autoridade hierarquicamente do quadro da polícia militar, a exemplo que eu estou dando. Nesse caso, ela não teria competência para isso. Então, qualquer prisão nesse sentido iria figurar-se de ilegal, certo? Então, toda vez que existir um vício de forma, tem uma ordem de prisão aqui, mas não está assinado. Então, essa ordem não é legal. Então, o militar não pode ficar preso por esse motivo. Caberia um habeas corpus em favor dele? Sim. A autoridade que determinou a prisão do policial militar não tem competência para tanto. Caberia um habeas corpus em favor dele? Também. Então, isso não é absoluto, certo? Agora, para discutir a conveniência e oportunidade da prisão administrativa, isso o Estado não se mete. O Poder Judiciário não se mete. Por quê? É necessário que haja uma ilegalidade que afeta, direto ou indiretamente, a liberdade de locomoção daquele policial. Ou seja, não há justa causa para aquele policial permaneça preso, com fundamento na disciplina. Por quê? A autoridade que determinou a prisão é absolutamente incompetente ou não existe um vício de formação no ato, ou seja, no ato que determinou a prisão. Por exemplo, a falta de assinatura da autoridade, que seria competente para prender aquele policial militar, mas ela não assina a ordem de prisão. Então, nesse caso, há um vício de formação que é possível impetrar uma ordem de habeas corpus em favor desse policial militar. Tudo bem? Tranquilo? Também? Pois não. Não, ilegalidade. Se eu estou falando que a autoridade policial, aliás, a autoridade, né? Por exemplo, foi quem decretou a prisão do cabo lá, quem deu ordem de prisão do cabo foi um soldado. Hierarquicamente, quem pode prender o cabo é o sargento, é o tenente, é o major, é o capitão. Então, essa ordem é absolutamente ilegal. Não é que ela é abusiva, ela é ilegal. Caberia o habeas corpus para cessar a ilegalidade que afeta o direito de locomoção? Logicamente que sim. Tá? Ou a autoridade mesmo que competente. Olha, quem compete prender um tenente? Um capitão, um major. Pode prender um tenente.
Eles têm competência para prender um tenente que pratica um crime militar. Mas, por exemplo, ele não assina a ordem de prisão. Nesse caso, nós temos um vício de forma, né, que leva à ilegalidade da prisão, passível à propositura de um habeas corpus para que o sujeito seja colocado em liberdade. E isso tudo no âmbito da justiça militar. Tá? Nós temos lá as auditorias militares, nós temos o Tribunal de Justiça Militar, justamente que lá é um órgão misto, né? É composto por um juiz, as auditorias, por um juiz militar, que é um juiz togado, é um juiz que passou no concurso público na Justiça Militar, é um juiz togado, é um magistrado, né, hoje chamado de juiz de direito, antes chamado de juiz militar, e também esse órgão é composto por oficiais da Polícia Militar ou das forças militares, Exército, Aeronáutica, Marinha. Então é um órgão misto, é composto pelo juiz-presidente e também por autoridades que compõem a corporação. Os mais altos graus da corporação são coronéis, são major, que compõem essa auditoria militar, e da mesma forma a composição mista do Tribunal de Justiça Militar entre juízes que foram aprovados em concursos públicos, que vão exercer as funções lá de desembargadores, e também misto com os componentes da própria corporação que integram as autoridades que possam fazer o julgamento em grau de recurso de decisões proferidas pelas auditorias militares. Tudo bem? Então vamos lá. Então, também, mesmo esse mesmo exemplo, no estado de sítio, estado de defesa, artigos 137 e 139, que pode ser cassado essas garantias, o habeas corpus também, desde que praticado por autoridade, a ordem de prisão, aliás, praticado por autoridade que não tem competência para determinar a prisão, ou se praticado com vício de formação naquela decisão, cabe também habeas corpus no estado de sítio, no estado de defesa, salvo engano, artigo 137 ao artigo 139 da Constituição Federal. Tudo bem? Então falamos de algumas hipóteses de restrição, mas não são absolutas, porque toda vez que tiver autoridade incompetente para determinar a prisão ou vício de formação, irregularidade naquela decisão que determinou a prisão, eu dei o exemplo, falta de assinatura daquela autoridade que é competente para determinar a prisão. Nesse caso, ainda que haja vedação constitucional, é possível a impetração da ordem de habeas corpus. Tá? Tudo bem? Então falamos das hipóteses de não cabimento com as ressalvas que eu acabei de explicar. Então vamos já agora para o processamento do habeas corpus. Uma questão interessante é se eu posso pedir a liminar em sede de habeas corpus. Né? Não tem previsão esse pedido de liminar. Esse pedido de liminar em habeas corpus ele foi trazido da liminar do mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, desde a lei da Constituição de 34 e depois a lei 1533 de 51 e agora a lei 12.016 de 2009, ele contempla a possibilidade da concessão de liminar. Quando eu falo em concessão de liminar, eu devo demonstrar que estão presentes os requisitos de cautelar, ou seja, o fumus boniuris e o periculum in mora. Tá? Eu tenho que demonstrar, sob pena de não ser deferida nenhuma medida liminar, seja em mandado de segurança. Tá? Mas aqui nós estamos falando de habeas corpus, então o que eu estou explicando é que não existe no Código de Processo Penal, aí no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, nenhum dispositivo que fala sobre a possibilidade de liminar em habeas corpus. Então, isso veio de uma interpretação analógica daquilo que já era previsto para o mandado de segurança. E também de uma garantia constitucional, que, salvo engano, está lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Então, ao meu ver e o meu modo de trabalhar, eu entendo, se eu estou discutindo
uma prisão ilegal, motivo pelo qual eu estou impetrando uma ordem de habeas corpus, sempre vai estar presente a necessidade de se pedir uma liminar. Porque se eu estou dizendo que a prisão é arbitrária, por isso que cabe habeas corpus, ou ela está na iminência de ocorrer uma decisão ilegal que vai ofender o direito de locomoção. Nas duas hipóteses, né, eu posso pedir a liminar e eu devo pedir a liminar. Uma para evitar o constrangimento ilegal que ele ocorra, porque ainda não ocorreu, e duas que, se já ocorreu o constrangimento ilegal, somente com base na Constituição Federal que diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente, já autoriza o pedido de liminar, que é o pedido de urgência. Certo? O pedido de urgência. Liminar é isso, urgência. Ora, a prisão é ilegal. Então, chegando ao conhecimento do relator do habeas corpus, ele deve deferir ou não a liminar, que é o primeiro passo, que é o primeiro item que deve ser observado pelo relator do habeas corpus, que é composto o julgamento do habeas corpus, tanto no Tribunal de Justiça quanto no Tribunal Regional Federal, é composto por 3 desembargadores. Um relator e mais 2 desembargadores que compõem, então, o quórum para o julgamento do habeas corpus, como é também no julgamento da apelação de recurso interdistrito. Só que na apelação tem o revisor, né? No habeas corpus não tem revisor. São 3 desembargadores, um relator e os outros 2 desembargadores que compõem a Câmara de Julgamento, ou a turma de julgamento, quando eu falo em Tribunal Regional Federal. Tá certo? Então, distribuído o relator, ou distribuído o habeas corpus, protocolado, aliás, entre as habeas corpus, será distribuído a uma das câmaras criminais. Essa Câmara Criminal será sorteada via computador, eletronicamente, e vai ser dentro daquela Câmara Criminal que é composta por 5 desembargadores, o presidente e mais 4, sorteado para saber qual será o desembargador relator daquele habeas corpus. Certo? Isso tudo é feito uma análise, porque vamos imaginar que aquele desembargador que está analisando o habeas corpus, ele participou em primeira instância de algum ato do processo. Então, aquele habeas corpus não pode ser distribuído para ele, porque ele estaria impedido. Deve ser distribuído para outro desembargador que compõe aquela Câmara Criminal que foi inicialmente sorteada. Tá? Então, ele recebeu o habeas corpus. Se não for o caso de indeferir liminarmente, se você não descrever o ato coator, se você não dar a sua qualificação como impetrante, o seu habeas corpus será indeferido liminarmente. Caso contrário, ele será processado. E aí será aberto vista para a Procuradoria de Justiça no âmbito estadual ou para a Subprocuradoria da República no âmbito federal para oferecimento de um parecer. O que é um parecer? Olha, acho que a prisão é legítima, deve ser mantida a prisão e o habeas corpus denegado à ordem, ou acho que a prisão é legal, deve ser concedida a ordem para cessar o constrangimento ilegal, para que seja expedido alvará de soltura. Ele pode manifestar desta forma, concordando ou discordando com o seu habeas corpus. Ele tem essa liberdade. Pois não. Não entendi. Como que é? De acordo com a distribuição ou após a distribuição? Pode, eu entendo que, nesse caso, prevalece a vontade técnica. Não adianta o paciente querer desistir e a defesa técnica não desistir. Prevalece quem tem o conhecimento técnico. Então, o habeas corpus será julgado. Certo? Caso contrário, ele será prejudicado. Se a parte desistir do habeas corpus, ele será prejudicado, o julgamento extinto, o habeas corpus. Agora, isso se o paciente falar, não, eu não quero o habeas corpus mais, eu quero desistir. Ele ainda foi distribuído, mas não foi julgado. E o advogado fala, não, eu insisto, eu quero que o habeas corpus seja julgado.
é evidente que ele vai ser processado e julgado. Se não for o caso de indeferir liminarmente. Certo? Bom, continuando então. Marcado o habeas corpus, diz o regimento interno, a própria lei, nós estamos estudando aqui, artigo 647, os seguintes, que o habeas corpus deverá ser, após a vinda do parecer concluso ao relator, primeira sessão ele vai colocar em pauta de julgamento. Essa é uma regra, porque ele é urgente, ele tramita em caráter, em rito sumaríssimos, vamos dizer assim, porque é urgente, você está falando em liberdade de locomoção. Então, chegou o habeas corpus, ele pode conceder a liminar ou não. Concedendo a liminar ou não, a lei diz que ele pode pedir informações à autoridade coatora. Então, se é o juiz de direito que decretou a prisão preventiva, você entrou com habeas corpus contra o juiz de direito aqui de Ribeirão Preto, quando chegar o habeas corpus lá no tribunal, ele vai conceder ou não a liminar e vai pedir informações para o juiz de primeiro grau. Depois que vieram as informações, ele abre vista para a Procuradoria de Justiça confeccionar o parecer. Voltou concluso com o parecer a primeira sessão de julgamento. Voltou essa semana. Vamos imaginar que a sessão é de segunda, já foi. Voltou hoje. A próxima segunda-feira já deve julgar o habeas corpus. Na próxima sessão. Se a próxima sessão for segunda, porque tem turma que faz sessão a cada 15 dias, outra que faz a semanal. A próxima sessão será julgado o seu habeas corpus. E outra questão interessante em sede de habeas corpus é que você não é intimado da data do julgamento. Isso eu acho absolutamente, entendo até que falta um comprometimento maior da OAB nesse sentido, verificando esse sofrimento por parte dos advogados que atuam na área criminal em relação ao habeas corpus. Tudo bem, ele é urgente, não precisa publicar no Diário Oficial, porque às vezes não dá tempo. Vamos imaginar que chega concluso na sexta para o relator. A lei fala que ele tem que colocar na próxima sessão, e a próxima sessão é na segunda. Não dá tempo de publicar no Diário Oficial dizendo, olha, o habeas corpus vai ser julgado na segunda. Não. O habeas corpus ele é julgado independentemente de publicação, independentemente de intimação da parte impetrante. Então, mas eu vejo o seguinte, era só colocar na lei, olha, 48 horas no mínimo antes do julgamento deve ser publicado no site do Tribunal de Justiça, que o habeas corpus vai ser julgado daqui 2 dias, daqui 3 dias, daqui 4 dias, mas pelo menos com 48 horas de antecedência, para o advogado tomar ciência. Por que você tem que fazer hoje? Você tem que ligar lá no tribunal, ligar lá no gabinete e perguntar. Por exemplo, hoje está lá, concluso com o relator. A sessão hoje é quarta, é toda quinta. E vem esse despacho lá no processo, você entra na internet, está lá, concluso ao relator. Como que eu vou saber se o relator vai conseguir colocar esse habeas corpus para ser julgado amanhã? Pela lei, sim. Mas eu não tenho como eu saber. E se eu vou para, quando era presencial, agora é eletrônico, né? Eu posso entrar na sessão e verificar se ele vai ser julgado ou não. Mas presencialmente, eu tinha que ir para São Paulo e ficar aguardando, ver se o relator ia colocar ele em julgamento amanhã ou não. Ou se não, o que você tem que fazer? Implorar, ligar lá no gabinete e perguntar para os assessores, olha, você sabe se o habeas corpus número tal, vai estar em pauta de julgamento na sessão de amanhã? Se ele falar assim, doutor, o desembargador não falou nada, você tem 2 opções. Você não vai para São Paulo e deixa ser julgado, ou você vai para São Paulo e corre o risco dele não estar em pauta de julgamento e você perdeu a viagem. Por quê? Ele é julgado independentemente de publicação, de intimação das partes, porque ele é urgente. A lei fala na primeira sessão, mas pode ser que não dê tempo de julgar na primeira sessão, após a conclusão ao relator. Então isso é extremamente... tem casos de eu ligar, por exemplo, 6 horas da tarde, já tive várias hipóteses, a chefia do gabinete falou, doutor, o habeas corpus está em pauta para amanhã.
por exemplo, ter que ir em Belo Horizonte, eu ligo 6 horas da tarde, aí vou arrumar voo para Belo Horizonte, em cima da hora, de carro não dá para ir, é longe, aí é aquela loucura, aí você gasta R$ 5.000 de passagem aérea para poder estar lá em Belo Horizonte amanhã, às 13 horas da tarde, 13h30, que começa a sessão de julgamento. Olha se tinha necessidade, bastaria que tivesse uma lei dizendo, olha, 48 horas antes do julgamento deve constar obrigatoriamente no site do respectivo tribunal o dia que o habeas corpus vai ser julgado. Mas não tem isso, não tem isso, não tem na lei, não tem no regimento interno, muito pelo contrário, tem que o habeas corpus poderá ser julgado independente de intimação das partes, na primeira sessão seguinte. Mas você não tem essa certeza se vai ser julgado ou não na sessão seguinte. Vamos imaginar, teve um caso, eu fui para Belo Horizonte, cheguei lá, ó, a mulher do relator acabou de ser assaltada, ele teve que deixar a sessão. Tudo bem, são fatos que acontecem, mas teve que deixar a sessão, ou seja, eu perdi a viagem. Ou você chega lá, o relator fala assim, ele vê que já conversou com os outros embargadores que talvez votaria contra, ele fala, doutor, eu vou tirar o habeas corpus da pauta, porque eu entendo que eu preciso apreciar melhor o caso. Isso pode acontecer, você perdeu a viagem. Então tudo isso pode acontecer em sede de habeas corpus. Tá? Mas eu acho que precisaria de um regramento mais concreto em relação a dia, data de julgamento, dia de julgamento. Olha o que aconteceu comigo uma vez. Eu tinha interesse em fazer a sessão. Presta atenção. Eu tinha interesse em fazer a sustentação oral no habeas corpus no STF. Já fiz algumas, mas nesse processo eu tinha interesse. Liguei lá, que dia que vai ser a sessão? A sessão vai ser, acho que faltavam uns 13 dias. Vai ser dia tal, por exemplo, hoje, dia 14 de novembro. Tudo bem, tranquilo. Eu agendei 14 de novembro, vou estar lá, tal hora. Para minha surpresa, houve uma sessão extraordinária daquela turma. Não lembro se é a primeira ou a segunda agora, isso faz muito tempo. Houve uma sessão extraordinária. E aí julgaram o habeas corpus na sessão extraordinária. Por quê? Se eu tivesse ligado lá no gabinete, falou, e aí, o habeas corpus está confirmado? Não, na semana seguinte teve uma sessão extraordinária. E na sessão extraordinária, julgaram o habeas corpus. Ou seja, eu não tive a oportunidade de participar, fazer a sustentação oral. E não tem nenhum constrangimento legal, porque o habeas corpus corre independente de publicação. Mas é lógico que nas minhas petições sempre eu coloco, esse profissional deve ser intimado, seja via telefone, seja via site, a data do julgamento sob pena de considerar um cerceamento de defesa. Por exemplo, alguns ministros, eu já tive caso, isso há uns 15 anos atrás, até mais eu acho, mais de 15 anos, não lembro a data certa, isso foi em 98, 99, por aí, acho que 99. Um habeas corpus na segunda Câmara, do processo, tem ele até hoje, aí, um habeas corpus que foi bastante discutido, tem mais de 50 laudas o acordo, o relator era o ministro Marco Aurélio, e o presidente, na época da turma, era o Sepúlveda Pertence. O próprio ministro Marco Aurélio ligou no meu escritório, mandou, não ele, lógico, né, os assessores, ligou no meu escritório, falando que o habeas corpus, porque ele ia dar provimento, não falou isso, mas eu tinha pedido para ser intimado, ele mandou ligar e veio um telegrama do gabinete do ministro Marco Aurélio dizendo, o habeas corpus tal será julgado na próxima semana, a hora tal. O ministro Marco Aurélio fez isso. Eu tive a experiência disso, quer dizer, é uma coerência com o advogado, né? Ou mesmo, olha que absurdo, saí daqui e fui para São Paulo. Cheguei lá em São Paulo, falei, não, doutor, foi cancelada a sessão. Foi cancelada ontem, deliberaram e cancelaram a sessão. E aí? Fui lá para São Paulo fazer a sustentação oral, tinha cancelado a sessão. Infelizmente tudo isso acontece e isso é um sofrimento por parte do advogado, tá? Mas vamos lá, vamos falar agora dos recursos em matéria de... Pois não.
Não, eu disse que não caracteriza nulidade se o advogado não estiver presente. Né? Mesmo porque depende de contratação, se no contrato de honorários você incluiu ou não a sustentação oral, ela é facultativa. Tem advogados que vão lá só para assistir, são os processos que têm preferência. O advogado senta lá e assiste o julgamento e não faz a sustentação oral. Outros vão para fazer a sustentação oral. É um direito seu, mas se você não fizer, não há nenhuma nulidade. Nenhuma nulidade. Se você fizer, você faz, você fala, depois a Procuradoria-Geral fala também, e aí o relator dá o voto e colhe o voto dos outros dois desembargadores. Tá? A exemplo dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Mas não causa nenhuma nulidade se o advogado não o fizer. Tudo bem? Por nada, por nada. Então vamos... Sim, tinha apreciado a liminar. Liminar é rápido, coisa de concluso ao relator, em 2, 3 dias ele já diz se concede ou não uma liminar. Aí vem as informações que ele pediu para o juiz de primeiro grau. Normalmente se pede a informação. Só quando você manda a cópia integral do processo, o relator pode falar, tendo em vista que o habeas corpus está devidamente instruído com a cópia integral do processo originário, deixo de solicitar as informações ao juízo de primeiro grau. E aí envia os autos à Procuradoria-Geral para oferecimento de parecer. Tá? Pode continuar a pergunta. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Teve casos que eu atuei aí, um caso que eu atuei no Tribunal de Justiça de Minas, é interessante que eu cheguei lá, um absurdo, eu fui contratado só para fazer a sustentação oral. E o advogado não tinha nem falado isso, o advogado do Estado de Minas não tinha nem falado sobre isso. Quando eu olhei, o cara estava sendo processado por embriaguez no volante e mais outro crime, né, de desacato. Só que a embriaguez do volante foi antes lá do velho código a lei não era seca ainda, né? Hoje a lei é seca, não era seca, porque você só comprovava a embriaguez com exame de dosagem de álcool no sangue ou bafômetro. Na ausência do bafômetro e o exame de sangue, não se provava a embriaguez. E o juiz condenou meu cliente. O advogado não falou nada pela ação, fui fazer a sustentação oral. Falei, excelência, preliminarmente, o fato é atípico. Não se tem a materialidade demonstrada. Como que pode manter essa... E ele não tinha observado isso. Aí o que o relator fez? Depois da minha sustentação oral. Doutor, e a procuradoria falar, ela só reiterou o parecer, ela não falou nada, era uma procuradora. Eu poderia ter falado oralmente, falou, doutor, eu reitero o parecer que eu já fiz no processo. Aí foi para o voto. Ele falou, olha, eu vou pedir vênia e vou retirar o processo de pauta para melhor analisar a questão. Retirou o processo de pauta. No próximo julgamento do habeas corpus, que eu tive lá, mas já tinha feito a sustentação oral, o que ele fez? Absolveu o meu cliente da embriaguez no volante. Era absurdo, não tinha como provar. Hoje não, hoje você prova com testemunhas, com vídeo, com perícia, voz pastosa, pupila dilatada, andar cambaleante, filmagem, né, dos policiais, testemunho dos policiais. Isso prova a materialidade da embriaguez do volante, mas antes não. Antes era só através do exame de sangue ou bafômetro, e não tinha nenhum dos dois no processo, e o juiz condenou meu cliente por crime de embriaguez. Certo? Só tinha o depoimento dos policiais. Ele estava embriagado, mas não tinha prova técnica, não tinha materialidade delitiva. Isso digo, quando a lei não era seca ainda. O código, a última lei, eu não lembro nem de quanto que foi, mas faz um tempinho já faz uns 10 anos quase. Tudo bem? Ah. Não, reclamante e reclamado é justiça do trabalho. Não fala isso não. Paciente e impetrante. Então, esquece o trabalho. Então, o que acontece? Se eu
que fui, lógico, impetrei um habeas corpus, o promotor também pode impetrar, mas desde que em favor do réu. Mas vamos imaginar, a defesa impetrou o habeas corpus. Como que funciona lá na sessão? Apregoa. Vamos apregoar o habeas corpus no tal, de Ribeirão Preto, encontra-se inscrito para sustentação oral, doutor Antônio Carlos de Oliveira. Aí você já levanta e já vai para a tribuna lá. Certo? Aí ele fala, doutor, o senhor dispensa o relatório ou não? Se eu falar que não dispensa o relator vai ler só o relatório dele do acordo, do voto dele. Aí lê o relatório e ele fala, doutor, o senhor está com a palavra no parágrafo regimental. Se eu dispensar o relatório, ele fala, doutor, então o senhor está com a palavra. Aí eu falo 15 minutos. Acabei de falar, ele vai com a palavra agora o excelentíssimo procurador de justiça fulano de tal. Aí ele fala. Terminou a fala, aí o presidente da sessão vai colher o voto do relator e depois vai colher o voto dos demais desembargadores. E aí pode ter divergência, pode ter discussão, pode ter um voto divergente que tenta convencer o relator que ele está equivocado. Tudo isso aí é o debate, só que a sua função, a não ser uma questão estritamente de ordem, de fática, que você pode interferir, sob pena de não admitir mais a interferência nem da defesa, nem da procuradoria que atua no habeas corpus segundo grau. Tudo bem? Entendido? Ok. Então vamos lá. Recursos no habeas corpus. Então vamos começar aqui desde primeiro grau. Prestem atenção nos exemplos que vocês vão entendendo perfeitamente. O delegado é a autoridade coatora. O sujeito está lá na delegacia, o delegado falou, não, ele está preso aqui por averiguação. Isso não existe. Ou ele está preso em flagrante e depois vai mandar o auto de prisão em flagrante para o juiz, ou ele está preso temporariamente por ordem do juiz, ou ele está preso preventivamente por ordem do juiz. Não existe prisão para averiguação. Mas o delegado falou, não, ele vai ficar aqui preso porque eu estou averiguando se ele participou do crime ou não. Opa, peraí, ilegalidade. Não tem esse tipo de prisão. A prisão dele é ilegal. Se entra com habeas corpus perante quem? Perante o juiz de primeiro grau. Então o ato coator praticado pelo delegado, ele é a autoridade coatora, e quem vai analisar vai ser a autoridade judiciária de primeiro grau. O delegado é a autoridade coatora. Se entra com habeas corpus perante o juiz. O que o juiz pode fazer? Concedo a ordem de habeas corpus ou denego a ordem de habeas corpus. Dessa decisão que conceder ou negar a habeas corpus, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Mas eu não posso entrar com outro habeas corpus e dizendo que o juiz manteve uma prisão ilegal e agora quem é a autoridade coatora passa a ser o juiz? 10 anos atrás nós só fazíamos isso. Hoje eu não posso fazer mais isso. Hoje eu sou obrigado a entrar com o rese. Então, da decisão que conceder ou não, cabe rese. Se eu quiser discutir a matéria dizendo que a prisão é ilegal, eu entro com o rese. Certo? Mas eu posso dar um caráter excepcional, entrar com o rese e entrar com habeas corpus também? Pode, porque nesse exemplo que eu dei, a ilegalidade ela é manifesta. Qual o fundamento que o juiz ia ter para deixar o delegado manter o sujeito preso lá para averiguação? Se não tem mandato de prisão emitido por uma autoridade judiciária competente, não foi preso em flagrante. Como que o juiz ia autorizar o sujeito a ficar preso? Mas vamos imaginar que ele falou que está legal. Você entra com rese. Se você entrar com habeas corpus também no tribunal, nesse exemplo dado, o tribunal pode até falar assim para você, olha, não conheço o seu habeas corpus por inadequação da via eleita, porque o recurso cabível aqui é rese. Você não pode utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso. Mas ele pode dizer, tendo em vista que a ilegalidade ela é manifesta, por esse motivo eu concedo a ordem de habeas corpus de ofício. Então, valeu a pena você tentado um habeas corpus? É lógico que sim. Você deu um caráter excepcional no habeas corpus, mesmo ele não tenha sido conhecido, porque a via eleita é o rese, pelo menos o tribunal viu a ilegalidade manifesta e concedeu um habeas corpus de ofício. Você resolveu a questão para o seu cliente. Por quê? O rese ele é mais demorado.
Você tem 5 dias para interpor, 2 dias depois para apresentar razões, mais 2 dias para a parte contrária apresentar as contrarrazões, o juiz analisar se retrata ou não, depois que manda para o tribunal. Certo? Então, quando a ilegalidade é manifesta, vale a pena você tentar o rez. E nesse exemplo, se o juiz tivesse concedido o habeas corpus, o Ministério Público teria que interpor o rez, né? Mas mesmo assim, o juiz, se o Ministério Público não interpõe o rez, porque não é obrigado a recorrer, ele recorre se quiser, o juiz deveria mandar de ofício para o tribunal quando ele concede habeas corpus nos termos do artigo 574, inciso 1 do Código de Processo Penal. Ou seja, remessa obrigatória ou recurso de ofício. Mesmo que não haja recurso voluntário, o juiz está obrigado a remeter o habeas corpus para o tribunal confirmar ou não aquela decisão do juiz de primeiro grau. Pois não. O juiz ou o tribunal? Então, o tribunal vai falar, olha, não conheço o habeas corpus impetrado pela defesa, tendo em vista que esta não é a via eleita correta, porque o Código de Processo Penal prevê no artigo 581 que a decisão que denega ou concede habeas corpus, o recurso correto é o recurso de sentido estrito. Desta forma, não conheço o recurso de sentido estrito. Ponto final. Mas, analisando os fatos trazidos pelo impetrante, verifico que há uma prisão absolutamente ilegal, há uma ilegalidade manifesta. Nesse sentido, eu estou concedendo à ordem de ofício poder de cautela da autoridade judiciária. A Constituição diz no artigo 5º, inciso 61, que a prisão ilegal deverá ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Ora, o juiz não relaxou, o tribunal vai verificar, não, o juiz errou, eu estou concedendo um habeas corpus de ofício. Estou concedendo uma ordem de habeas corpus de ofício. O tribunal pode fazer e, desta forma, ele reconhece a ilegalidade da prisão e manda expedir alvará de soltura. Tá certo? Por nada. Tudo bem? Então falamos de habeas corpus de primeiro grau de jurisdição. Certo? Eu posso renovar habeas corpus? Agora vamos imaginar que quem decretou a prisão preventiva foi o juiz de direito. Quem vai julgar o habeas corpus? Tribunal Regional Federal ou, se for o juiz estadual, artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal, se for juiz federal, nos termos do artigo 108, letra D da Constituição Federal, e a competência do juiz federal está no artigo 107, inciso 7º da Constituição Federal, as causas que o juiz federal vai julgar. Se ele for a autoridade coatora, quem vai julgar o habeas corpus é o Tribunal Regional Federal. Se for juiz estadual, quem vai julgar o habeas corpus de um ato coator praticado pelo juiz de direito é o Tribunal de Justiça do Estado ao qual ele pertence. Certo? Então, esta é a competência hierárquica. Quem é autoridade superior ao juiz de direito? Tribunal de Justiça, ao qual ele pertence. Ou juiz federal. Quem é a autoridade superior ao juiz federal? Tribunal Regional Federal. Então, essa é a competência pela hierarquia. Certo? Então, ele vai julgar o habeas corpus lá no tribunal, por ato coator do juiz de direito, de primeiro grau. Certo? Mas eu posso renovar? Vamos imaginar que o tribunal, nesse caso, denegou o seu habeas corpus. Ele não indeferiu liminarmente, ele conheceu o habeas corpus, mas no mérito ele denegou a ordem de habeas corpus. Você pode renovar e interpor outro habeas corpus? Pode. Vamos imaginar que durante a instrução o sujeito está preso, crime de competência do júri, o artigo 412 fala que a instrução deve terminar em 90 dias, você entrou com habeas corpus, entendeu que a prisão preventiva era ilegal, o tribunal denegou a ordem, e depois, como já se passaram 200 dias e não encerrou a instrução, você entra com habeas corpus por excesso de prazo. Você pode? Pode. Toda vez que você for discutir questões novas.
O que você não pode você fala que a prisão é ilegal hoje, entra com habeas corpus. O tribunal julga o habeas corpus, denega. Daí 15 dias você vai discutir que a mesma prisão é ilegal. O tribunal vai falar, não, julgo prejudicado. Essa questão já foi apreciada há 15 dias atrás, pela mesma turma. Então você pode reiterar o habeas corpus? Pode, desde que haja nova argumentação, que haja uma nova decisão. Por exemplo, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, o juiz deve fundamentar a necessidade da prisão preventiva. Vamos imaginar que você entende, já depois foi denegado, você entende que agora essa renovação da prisão preventiva não foi fundamentada. E o artigo 316, parágrafo 1 diz que, se a decisão não for fundamentada, a prisão afigurará-se de ilegal. Então, nesse caso, você pode interpor um novo habeas corpus para discutir essa decisão que, após 90 dias, reanalisou a necessidade da prisão preventiva e manteve, mas você entende que ela não foi fundamentada. Então, você poderia entrar com um novo habeas corpus para discutir essa decisão agora.